Essa semana eu tive o privilégio de ir ali na Missão Vida, um lugar aqui pertinho da gente. A gente já conseguiu durante duas oportunidades, a gente ganhou alguns itens de uma empresa aqui de Rolândia, a gente conseguiu doar para eles, e a gente quer também apresentar, né, desde essa pandemia, principalmente naquela última série que a gente estava ministrando sobre fazer dos limões uma limonada, Deus tem colocado muito no nosso coração sobre generosidade, né? A generosidade não é ofertar ou fazer parte quando sobra dinheiro, mas sim quando nós precisamos nos organizar e ajudar. Então nessa semana a gente pôde estar com ele, tomamos um café bem especial ali, e a gente quer poder como igreja também participar, ajudar. Então ele vai falar um pouquinho aqui sobre o ministério, tem um vídeo, fica à vontade, querido. Boa noite, queridos. Graça, paz e esperança do Senhor. Estamos bem corridos, eu tenho 15 minutos que esse pastor lindo, querido e muito generoso que eu tive o prazer de conhecer, não é? Rodrigo me deu um presente, né, pastor Arthur? Rodrigo me deu um grande presente. Primeiro foi fazer a ponte entre nós e segundo, conhecer vocês. Alguns rostinhos aqui eu já conheço, já me conhecem. Eu sou diretor da Missão Vida, eu respondo por toda a região sul do Brasil. E a Missão Vida é um centro de recuperação para moradores de rua, o antigo mendigo. Né, uma nomenclatura mais formal, homens em situação, né, de rua ou vulnerabilidade social. E eu queria trazer para vocês um pouco de como surgiu esse trabalho. A Missão Vida surgiu da amizade de uma criança de 13 anos com um mendigo, na região central do Brasil, em Anápolis. Essa criança começou a trabalhar cedo e ele saiu da sua casa, observou embaixo de uma marquise alguns homens e ele se aproximou. E ele gostou de um mendigo em especial que era o João, aproximadamente 56 anos de idade. E ele deu seu marmitex. E todos os dias, costumeiramente, ele passava debaixo daquela marquise para entregar um marmitex a João. Essa amizade perdurou por um ano. E após um ano, como era de costume de entregar o seu marmitex, que ele retirou o cobertor e retirou o papelão do João, João estava morto. E ele soltou um grito, pastor, que ele não sabia que mudaria a sua vida para sempre. Enquanto eu viver, eu entregarei a minha vida para os mendigos. Em 1983, deu início ao primeiro centro de recuperação de mendigos do Brasil, a Missão Vida. Ele foi a alguns pastores da região central do Brasil, em Anápolis, pedir ajuda, não é? E alguns pastores disseram para ele: jovem, acabe com isso, você é maluco. Hoje ele é conhecido como maluco de Anápolis. Muitos não o ajudaram. E ele saiu daquela reunião, não é? Com o seu material, fazendo esse trabalho que eu estou fazendo hoje. Há 37 anos nós fazemos esse trabalho. E quando ele saiu daquela reunião de cabeça baixa, eu queria mostrar para vocês o que aconteceu. Mostra esse vídeo para nós aí, daqui a pouco eu retorno para a gente finalizar essa parte, ok? Vê o que aconteceu aí depois que ele saiu daquela reunião. Acredito que vocês observaram o meu sotaque, não é? Eu sou de Recife, Pernambuco. Oxente! Quer tomar um café comigo, vice? Vamos lá tomar um café comigo? Eu sou casado. Tenho 3 filhos. Sou casado com uma galega linda. Pense numa loura linda. Com essa loura maravilhosa que eu estou há 20 anos, pastor, que ele disse, namoro, noivado e casamento. Foi minha primeira namorada, hoje é minha esposa. E eu disse para ela com 15 anos, eu vou casar com você. Hoje eu brinco com ela, eu não disse para você? Porque ela disse que eu não conhecia, eu era doido. E eu tenho 3 filhos. Eu fazia o FPE, Direito, conversando com o pastor, em Pernambuco. Estava com um pezinho dentro do TJ, Tribunal de Justiça. Ele foi até concurseiro também, como muitos de vocês. E eu escutei essa história. Amados, na Missão Vida, são oferecidos 5 refeições diárias. Café da manhã, almoço, lanche da tarde, a janta e a última ceia da noite, para eles dormirem com a barriga bem cheinha. Oferecemos também material de higiene pessoal completo. Presto barba, desodorante, papel higiênico, creme dental e escova. Não obstante, nós oferecemos também um enxoval completo, travesseiro, forro de cama, toalha, cobertor, limpo e higienizado toda semana.
Sabe quanto nós cobramos, querido, por cada família que leva seu interno lá? Nenhum centavo. Isso me matou, por isso que eu deixei para lá o FPA e o TJ. Eu quero trabalhar porque a igreja tem que viver de missões. Amados, igreja significa um pão numa mão e a Bíblia na outra. Se faltar um desses elementos, o evangelho anda manco. Evangelho é uma via de mão dupla. As bênçãos vêm e vão. Eu amei quando falou que vocês têm estudo bíblico aqui. Eu estava conversando com um querido amigo que vocês devem conhecer, Ronaldo Lidório. Um homem muito precioso, gentil, muito educado e humilde. Estávamos eu, ele e Augusto Nicodemos em João Pessoa, no Betel Brasileiro. Em João Pessoa, na Paraíba. Ele estava ministrando sobre antropologia missionária. Nós estávamos conversando, tomando café, ele disse o seguinte: nunca aconselho, Wellington, ninguém ir para uma igreja perto da sua casa. Mas sempre diga às pessoas que procuram a igreja perto da Bíblia, que está mais perto da Bíblia. A Missão Vida é um trabalho sério, e eu queria convidar vocês a ser uma mão que gira essa engrenagem. Você viu a fichinha, eu não entreguei para vocês. Mas se você quiser ser um desses mantenedores que faz essa roda girar, eu queria desafiar e convidar você. Eu vou estar juntamente com o Alessandro ali na mesa. Tem uma fichinha que você preenche para mim e me devolve. Não precisa me dar dinheiro. Você coloca lá seus dados, seu CPF, porque nós prestamos conta do seu dinheiro. Não precisa, questão contábil, origem e destino. Mas nós fazemos questão de prestar conta de todos os seus recursos, tudo que entra na Missão Vida. Então você preenche para mim com o seu telefone, endereço, seu CPF, me devolve, e amanhã de manhã eu mando para Anápolis, eles irão entrar em contato com vocês, confirmar os dados e mandar um boleto na sua casa ou via e-mail. E você faz seu depósito de R$20, eu não peço mais do que isso não, pastor, R$20, para você manter a Missão Vida em todo o Brasil e na África do Sul, Antananarivo. Obrigado por esses 15 minutos tão preciosos, pastor. Obrigado, obrigado, obrigado. Beijo no coração de vocês. Deus abençoe. A história do maluco de Anápolis está num livro ali chamado A Missão que Surgiu na Madrugada. Eu não vou contar nada não, porque se você quiser, você vai adquirir e você vai ler. Um beijo para vocês. As verduras de vocês, você que tem um tempo disponível para, muitas vezes, uma tarde por semana ir lá ajudar a somar. Queridos, uma das coisas que eu achei muito interessante, que muitas vezes a gente vai com preconceito em um lugar de moradores de rua. E eu achei um dos lugares mais limpos que eu já fui na minha vida. Isso prova que simplicidade e trabalhar com pessoas teoricamente pobres ou rejeitadas não é desculpa para não ter zelo. E isso daí combina muito com o nosso estilo de igreja. É a excelência, fazer o melhor que nós podemos com aquilo que nós temos. Amém? Você estende as tuas mãos. Jesus, te agradecemos por essa noite. Te agradecemos, ó Pai, por essa linda história, Senhor, em especial sobre a vida do Wellington, da sua esposa, dos seus filhos, também o Alessandro, o obreiro, Senhor, os demais equipe, Pai. Pai, e também sobre esses outros irmãos que estão espalhados pelo Brasil. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor tem feito algo grande nesses dias, Senhor, sobre a igreja brasileira, um despertar da igreja brasileira, Senhor. E nessa noite, ó Pai, nós queremos também, como igreja, fortalecer, Senhor, a vida deles, ó Pai. Abençoar esse trabalho, abençoar também os mantenedores, Senhor. E também desperta em nós uma generosidade de poder servir também aqueles que são invisíveis, ó Pai. Ajuda-nos, ó Pai, a realmente poder fazer algo nesses dias tão desafiadores, em servir vidas, em amar vidas, e também de uma forma prática, não apenas com eu vou orar por você, mas também de uma forma prática e efetiva. Nós queremos realmente te agradecer, porque nessa noite o Senhor também abre os nossos olhos para uma área que é tão necessária. Te agradecemos, Jesus. Amém.
Obrigado, meu irmão. Glória a Deus, pode se sentar. Foi muito desafiador, foi muito especial, né? Como eu falei. E uma das coisas que eu achei muito interessante, que ele não comentou aqui, devido ao tempo, é que quando você oferta, esse dinheiro não necessariamente vem para a Rolândia. Ele estava comentando que com a graça de Deus de alimento está tudo ok, mas tem outras unidades na Bahia, em Pernambuco, que não tem nada. Então quando você oferta, vai para a central lá em Anápolis, né? E isso é distribuído para as unidades que mais necessitam. Então isso fala sobre uma generosidade, sobre uma função de reino. Amém? E sobre isso, né? Inicialmente eu tinha uma outra palavra para hoje, na verdade, e meditando sobre isso, depois eu quero te convidar você a abrir a tua palavra lá em 2 Samuel, e o nome dessa palavra é Há um lugar na mesa para você. 2 Samuel, capítulo 9, né? Fala sobre a história. Eu já ministrei não sei quantas vezes sobre Mefibosete. E sempre quando eu penso em restauração, sempre quando eu penso em posicionamento, sempre que eu penso no favor imerecido de Deus pela tua vida, pela minha vida, num dia como hoje de Santa Ceia, o resgate de Jesus pela tua vida, pela minha vida, sem a gente merecer, amém? Não é porque nós somos bons, porque nós somos melhores, e o reino de Deus nos faz justamente entender que não importa se você teve uma vida perfeita, fez uma faculdade, ou se você teve algumas situações e você foi parar na rua, Deus ama você e a mim da mesma forma. Deus resgata você e a mim, né? Deus resgata as nossas vidas. Ele ouve o nosso clamor. Ele realmente tira você e a mim, todos aqueles que necessitam desses vazios emocionais, né? E nos faz ter compaixão. É muito fácil você passar por uma pessoa que está na rua, uma pessoa que teve um problema de casamento destruído, passou por qualquer fatalidade. É muito fácil você e eu apontarmos o erro dentro da nossa postura de supercrente. E quando você olha para Jesus, você vê um Jesus que tinha compaixão. Repete comigo, compaixão. Compaixão é se colocar no papel da outra pessoa. É realmente você não falar, ai que dó, ai que bonitinho, ai eu vou orar por você. Mas compaixão é você fazer algo efetivo. E o reino de Deus é movido por compaixão. Ele não é movido por dó, mas ele é movido por amor. Amor ao próximo, amor às promessas, né? Sobre tantas áreas da vida cristã. E ali em 2 Samuel, falei errado, 2 Samuel capítulo 9. 1 Samuel e 2 Samuel, né? Confunde um pouquinho, mas hoje a gente vai estar lendo 2 Samuel, capítulo 9, de 1 a 13, que fala assim: certa ocasião, Davi perguntou, resta ainda alguém da família de Saul, a quem eu possa mostrar lealdade, por causa da minha amizade com Jonatas? Então chamaram Ziba, um dos servos de Saul, para apresentar-se a Davi. E o rei lhe perguntou, você é Ziba? Sim, sou teu servo, respondeu ele. Perguntou Davi, resta ainda alguém da família de Saul, a quem eu possa mostrar lealdade de Deus? Respondeu Ziba, ainda um filho de Jonatas, aleijado dos pés. Onde está ele? Perguntou o rei. E Ziba respondeu, na casa de Maqui, filho de Amiel, em Lodebar. Então o rei Davi mandou trazê-lo de Lodebar. Quando Mefibosete, filho de Jonatas, neto de Saul, compareceu diante de Davi, prostrou-se com o rosto em terra. Mefibosete? Perguntou Davi, e ele respondeu, sim, sou teu servo. Não tenha medo, disse Davi, pois é certo que eu tratarei com bondade, por causa da minha amizade com Jonatas teu pai. Vou devolver-lhe todas as terras que pertenciam a seu avô Saul, e você comerá sempre à minha mesa. Versículo 8, Mefibosete prostrou-se e disse, quem é o teu servo? Lembrando que toda vez que nós vemos menção de servo, a palavra exata é escravo, né? No português é um pouquinho atenuado, mas é escravo. Quem sou eu, teu servo, teu escravo, para se preocupar com um cão morto como eu? Então o rei convocou Ziba e lhe disse, devolve ao neto de Saul, seu senhor, tudo que lhe pertencia a ele e à família dele, e você e seus filhos e os seus servos cultivarão a terra para ele. Você trará colheita para que haja provisão na casa do neto do teu senhor, mas Mefibosete comerá sempre à minha mesa.
Ziba tinha 15 filhos e 20 servos. Então Ziba disse ao rei: o teu servo fará tudo o que o rei, o meu senhor, ordenou. Assim Mefibosete passou a comer à mesa de Davi, como se fosse um dos seus filhos. Mefibosete tinha um filho ainda jovem chamado Mica, e todos os que moravam na casa de Ziba tornaram-se servos de Mefibosete. E versículo 13: então Mefibosete foi morar em Jerusalém, pois passou a comer sempre à mesa do rei. Vamos orar? Jesus, nessa noite tão especial, onde realmente a Tua graça invade os nossos corações, Jesus. Obrigado, Pai, porque nós podemos ler na Tua palavra que o Senhor é um Deus que nos olha, que nos chama pelo nome e não pelas aparências que nós temos. Jesus, obrigado, Pai, porque o Senhor tem um poder realmente restaurador, que olha para dentro de nós, vê áreas onde nós estamos com deficiências e nos chama de volta à Tua mesa. Então nessa noite, Jesus, traga o Teu amor, traga também a certeza que nós não estamos sós, e a certeza e o pertencimento que nós estamos na Tua casa, que nós somos filhos e filhas amados de um bom Pai. Por isso que nós oramos e Te agradecemos. Continua a falar conosco, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, queridos. Eu quero falar bem rapidamente, porque nós vamos ainda cear. E algumas verdades que nós encontramos nesse texto. Primeira verdade é que você e eu jamais fomos ou seremos esquecidos por Deus. Quantas vezes a gente vai passando por processos de traumas emocionais, nós vamos passando por vidas, né? E a vida vai muitas vezes nos dando calos e vai tirando a identidade que Deus colocou, né? Se nós olhamos, né? A pastora falou agora há pouco sobre o projeto Amo a Bíblia, que foi uma jornada bem corrida, né? De uma semana nós lemos o livro de Gênesis, agora a gente vai dar um pouquinho de pausa, depois a gente acelera de novo, e o nosso projeto é encerrar a leitura de toda a Bíblia, porque a palavra de Deus é quem faz com que você e eu não caiamos em mentiras ou falsas doutrinas. Amém, queridos? É a palavra de Deus que traz o vigor, que traz a sabedoria, que traz a graça que nós necessitamos a cada dia. E é interessante que nós vemos, né, ali nessa postura, se você olhar 2 Samuel 8, ali na minha Bíblia fala assim, as vitórias militares de Davi. E se você olhar 2 Samuel 10, vai aparecer a guerra contra os amonitas, ou em algumas versões, a vitória sobre os amonitas. Então você vê antes e após vitórias, você vê um posicionamento. Davi tinha um reino próspero, Davi tinha um reino rico, ele era conhecido como realmente alguém que realmente lutava, que vencia. Está certo que alguns estudiosos colocam que, na verdade, que esse capítulo está de uma forma equivocada, que ele não devia ser 2 Samuel 8, mas deveria ser 2 Samuel 20 ou 22, porque em 2 Samuel 21 acontecem uns acontecimentos ali que os filhos de Saul se rebelam, tem que matar e acontecem umas reviravoltas. Mas eu creio que não foi por acaso que esse capítulo veio justamente nesse ponto. Entre uma sucessão de vitórias, Davi não tinha sido cobrado por ninguém, Davi não precisava fazer, porque qual era o padrão daquela época? Quando um rei novo assumia, uma nova família assumia, era tradição dos reinos do Oriente matar toda a antiga sucessão, para que ninguém reclamasse o trono. Então o que aconteceu? Quando Mefibosete tinha aproximadamente 5 anos de idade, a sua ama, né, pegou ele, e ele acaba caindo, ele fica aleijado por uma pressa, por uma precipitação, por uma saída correndo, porque tinham certeza que Davi iria matar todos da casa de Saul, ainda mais da descendência de Jonatas, que era o sucessor. Eles esquecem, né, que Jonatas havia feito uma aliança com Davi, que Jonatas sabia que Davi iria governar, que ele iria morrer em algum momento, e Jonatas pede essa aliança, ele pede esse posicionamento, e Davi, como homem segundo o coração de Deus, cumpre. Mas esse rapaz, né, essa criança fica aleijado, é levado para uma região a mais distante, perto daquela cidade de refúgios, perto, né, de regiões onde iam as pessoas para fugir do poder do rei. Eles iam para o lugar mais longínquo possível, justamente para que ele fosse esquecido. De um futuro herdeiro, de um futuro rei, de alguém com sangue real, se torna alguém, um aleijado, esquecido. É interessante que nessa palavra, Davi pergunta, tem alguém, algum filho, algum sucessor? E como que ele é taxado? Tem um aleijado.
porque ele é um aleijado, porque ele é aleijado. Davi alguma vez perguntou, o que esse rapaz tem? Não, ele perguntou o quê? Tem alguém? Eu quero saber o nome dele, eu não quero saber o que ele apresenta ou a debilidade dele. E essa é uma forma que muitas vezes nós achamos que nós somos esquecidos, porque nós aceitamos marcas, porque nós aceitamos rótulos de um passado, de lutas, de dores que você e eu enfrentamos. Muitas vezes, ao invés de entender que eu e você somos filhos de Deus, nós aceitamos que nós não podemos, porque um dia eu errei, porque um dia eu fiz algo e eu começo a viver uma vida de culpa. E graças a Deus que hoje nós podemos celebrar mensalmente a ceia do Senhor. É nesse lugar que os teus pecados, os meus pecados foram lavados na cruz. É nesse lugar onde não há mais condenação se você realmente aceita o Senhor Jesus e também muda de vida. Nós não pregamos uma graça barata que você possa fazer qualquer coisa, vem aqui, toma a Santa Ceia, você está em mais um mês para pecar. Não, é justamente em dias como hoje que nós olhamos para dentro de nós, nos envergonhamos daquilo que nós fizemos de errado e agradecemos: Jesus, me dá força, me dá coragem, para que esse novo mês seja um mês que eu possa andar mais perto de Ti, que eu possa amar mais a Tua casa, amém, que eu possa estar mais posicionado. A palavra de Deus fala em vários momentos, um que nós ministramos muito, uns 2 anos atrás, foi Salmo 68, 6, que fala assim: Deus dá um lar aos solitários e liberta os presos para a prosperidade, mas os rebeldes vivem em terra árida, né? Fala sobre uma escolha, se eu quero fazer parte de uma família, fazer parte de uma igreja, fazer parte de um projeto de Deus, ou apenas frequentar, ou apenas falar assim: Deus te abençoe, né? Como Deus tem sido bom nesses quase 5 meses de pandemia, o tanto de cestas básicas que nós temos podido dar. E eu lembro que 1 ano atrás, quando a gente precisava levantar uma cesta básica, misericórdia, era base era base de clamor e ajoelhar. E nesse ano, como a generosidade tem vindo. Obrigado, querido filho e filha amado. Quando você traz 1 quilo de amor, quando você dizima, quando você oferta, algo grande começa, e a igreja pode cumprir o seu papel, que não é fazer um culto, mas é ser igreja. Eu gostei muito daquilo que o pastor falou. A igreja precisa estar com a Bíblia na mão e um pão na outra, tem que estar com um arado na outra, né? Tem que trabalhar, ela tem que ler a palavra de Deus, mas ela também precisa trabalhar. Em dias como hoje, nós precisamos mostrar: não, você não está só, você não está sozinho, né? Nesse Setembro Amarelo, onde nós falamos todos os anos sobre, já é o 3º ano que nós falamos sobre o combate ao suicídio, né? 2 anos atrás a gente fez até uma série de palestras em algumas empresas, falando sobre isso. Esse ano, por causa da pandemia, vai ser um pouco diferente, mas nós cremos que Deus nos chamou para trazer vida, para trazer libertação, para trazer pertencimento, para criar raízes, né? Então havia sim uma tradição, e por causa de uma tradição, por meio de alguma coisa, ele foi extremamente ferido. E olha ali, fala assim que Mefibosete já tinha o quê? Um filho jovem. Então eu não sei exatamente quanto, a Bíblia não fala exatamente quantos anos, mas um rapaz de 5 anos, para ter um filho de aproximadamente 5 ou 10 anos, pelo menos uns 20, 30 anos se passaram, sim ou não? Imagine essas marcas, imagine esses pesos, imagine essas mentiras sobre o coração. Mas sabe, queridos, o que eu acho lindo? A um certo momento, Deus traz a resposta no tempo certo de Deus. Deus vivifica, o Espírito de Deus vivifica os corações. Deus jamais chega atrasado, né? E ali no versículo 1 nós vemos claramente o Espírito Santo tocando no coração de Davi, falando assim: tem alguém, por que do nada ele lembra disso? Ele estava bem, ele não precisava fazer nada, ele estava muito bem, né? Não tinha nenhuma cobrança a respeito desse filho, sobre Mefibosete, mas ele é lembrado, e é lembrado por quem? Pelo Espírito Santo. Então nós precisamos sempre nos posicionar: faça a tua parte, e ore que o Espírito Santo termine e convença aquilo que precisa ser convencido, amém? Se você está aqui nessa noite presencial, ou se você está aqui online conectado conosco, é sinal que um dia você e eu fomos convencidos pelo Senhor, né? Fomos vivificados pelo Senhor, e faz com que nós separemos essa 1h30, 2 horas semanalmente, para nós podermos celebrar aquele que venceu,
Amém? Para entender, né, que nós não precisamos mais viver isolados lá longe, mas nós podemos viver em família, viver em postura, viver em alegria, em novidade de vida, em ter a alegria da salvação do Senhor a cada dia. Amém? A segunda verdade, um bom pai, Ele quer curar você. Interessante que nós vemos aqui na postura de Davi, e Davi tem a figura de um bom pai. Ele manda chamar esse filho, ele manda trazer ele para perto, ele restitui, ele olha como aquele homem. Você pode ver que nenhuma vez Davi se refere a Mefibosete como aleijado, mas ele sempre fala Mefibosete. Ele não fala, ô aleijado, vem cá. Ele fala o quem? Mefibosete. Um pai que nos chama pelo nome e não pelas marcas que nós temos. Só isso já temos motivos e razões para nós louvarmos o nome do Senhor para o resto das nossas vidas. Um Deus que nos chama pelo nome e não pelas nossas debilidades, não pelas nossas falhas, não pelo nosso passado, não pelo nosso erro. Nessa noite eu quero te lembrar que você e eu não sejamos mais marcados pelo nosso passado, pelos nossos erros. Hoje é dia de deixarmos na cruz do Senhor o nosso passado, o nosso erro, e recomeçar uma nova vida com o Senhor, de recomeçar uma caminhada com Jesus. Talvez você que está assistindo essa transmissão, ou hoje ao vivo ou em outro dia, talvez você nunca ouviu falar do amor de Jesus, ou você está longe dos caminhos de Jesus. E eu quero falar para você, meu irmão, minha irmã, há tempo de voltar para a casa do Senhor. Mande uma mensagem para a gente quer poder te integrar, orar por você, te abençoar, explicar o que é esse Jesus, o que é conhecer esse Jesus, o que isso vai mudar a minha vida. E nós queremos poder ajudar e servir a tua vida. Deus olha para você e te chama pelo nome, não pelo teu fracasso, não pelas tuas dívidas, não pelo teu passado e não pelas tuas doenças. Amém? Nós precisamos entender. Então volta ali no versículo 3. Então Ziba respondeu ao rei: ainda há um filho de Jonatas, o quê? Aleijado de ambos os pés. Essa era a forma como o mundo via Mefibosete. Ziba, que era quem serviu Saul, então conhecia Mefibosete, conhecia o neto do seu senhor, e ele não fala Mefibosete, sim, tem um filho chamado Mefibosete. Não, ele fala o quê? Aleijado, marcas, um passado de dor sendo relembrado a cada dia, né? Como é fácil a gente olhar para os erros dos outros, como é fácil a gente, né? E basta você encontrar com alguém que você faz muito tempo que você não vê, sei lá, alguém que fez escola com você, começa a falar, lembra do fulano, lembra do Badana, não sei o quê. Como que vai ser depois? 2 minutinhos depois, ele tem uma empresa agora, nossa, firmou no emprego, muito bem, né? Você não vai começar a falar isso? Aquela lá, nossa, deu um rumo na vida, mas ela não é aquela que engravidou, lá que não sabia quem que era o pai lá atrás, fez alguém na vida, agora está, não é fácil isso acontecer, se a gente não vigiar nossa mente, nosso coração, nossos ouvidos, a nossa boca, em 2 minutos, você está profetizando mentiras, profetizando quem essa pessoa um dia foi, ao invés de falar assim, glória a Deus que essa pessoa foi restaurada. Então lembra, no mês passado a gente falou sobre pensar, sobre falar, sobre agir de formas com que a gente não traga mais o amargor da vida, mas a gente precisa olhar para as pessoas, glória a Deus que essa pessoa mudou, glória a Deus que ele se firmou no emprego, glória a Deus que hoje ela é uma mulher de família, glória a Deus que hoje é um casamento restaurado, glória a Deus que ele saiu das drogas, glória a Deus, amém? Essa precisa ser a postura que o bom pai tem para você, essa forma como Jesus olha para você, como Deus olha para você. Nós precisamos olhar para as pessoas, glória a Deus que você e eu estamos num processo diário de santificação. Jesus não olha mais os seus defeitos, o teu passado, mas pelo poder do sangue de Jesus, Ele te olha pronto, curado, com o corpo glorificado, como um dia nós iremos subir aos céus e encontrar o Senhor nas nuvens, amém? É assim que Deus te vê, é assim que Deus me vê, é assim que nós precisamos ver os outros, com um olhar de compaixão, um olhar de estender as mãos, um olhar de eu quero te ajudar, em nome de Jesus, amém? Nós precisamos dessa postura. Se você acredita nisso, dá uma salva de palmas ao Senhor e agradece ao Senhor, amém? Lembra disso, querido, você está de máscara, mas você pode dar um glória a Deus, um aleluia, amém? Glória a Deus,
Amém? Aleluia. Né? É muito importante nós lembrarmos disso, né? Que por mais que a gente não pode se abraçar, por mais que a gente não pode ainda fazer o que nós gostaríamos, que é o nosso jeito de ser igreja, Deus não muda, a postura do Senhor não muda. E é muito interessante que ou eu escolho acreditar nessas mentiras, ou eu olho para a palavra de Deus, e por isso que nós amamos a palavra de Deus. Em João 1, de 12 a 13, fala assim: contudo, aos que receberam e aos que creram em seu nome, o que está isso falado? Deu-lhes o direito. Direito é algo que você e eu recebemos, né? Tem os direitos e os deveres no casamento, na lei. E aqui fala assim, o que deu? O direito, né? Algo aconteceu, algo foi mudado, de se tornarem o quê? Filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Deus nos adotou, assim como nós vemos em Davi, que ele fala que você vai sentar à minha mesa como um dos seus filhos. Deus um dia, por meio de Jesus, adotou você e a mim, plantou você e a mim. Nós vemos várias menções disso na palavra de Deus no Novo Testamento, sobre você e eu sermos enxertados, permanecermos na videira, amém? Para dar fruto, estar ligado em algo grande e algo tremendo. E lá em 1 Coríntios 6, 19 e 20 fala assim: acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhe foi dado por Deus, e que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por quê? Por alguns centavos? Você foi comprado pela troco de padaria? Você e eu fomos comprados por quê? Um alto preço. Repete comigo, um alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Por que a gente fica trazendo pesos, né, sobre os nossos corpos? Muitas vezes dores na coluna, dores na lombar. É impressionante, se eu tenho uma semana extremamente estressante, mentalmente, ou de pegar alguma sobrecarga, minha lombar estoura de uma forma tremenda. E muitas vezes é algo que Deus nos faz para lembrar: lance sobre mim todo o teu fardo. Lance sobre mim. Né? Muitas vezes quando nós estamos sobrecarregados, é sinal que a gente precisa orar um pouco mais e reclamar um pouco menos. É nós louvarmos um pouco mais e fecharmos mais a nossa boca para áreas que não deve. Para nós lançarmos o nosso peso sobre Jesus, porque Ele cuidou de vós, porque Ele lançou, né, lance sobre mim, né, todo o seu peso e todo o seu jugo. Isso é tão lindo. Então, se você e eu estamos vivendo de uma forma estressante, estressado, sem prazer, algo precisa mudar. E esse dia pode ser hoje, em nome de Jesus. Esse dia é o que o Senhor nos dá. E a terceira verdade: Deus quer restaurar o seu lugar de filho. 2 Samuel 9, de 6 a 9, fala assim: quando Mefibosete, filho de Jonatas, neto de Saul, compareceu diante de Davi, prostrou-se o rosto em terra. Mefibosete? Perguntou Davi. E ele respondeu: sim, sou teu servo, sou teu escravo. E o que Davi diz? Não tenha medo. Um rapaz que era neto de um rei. Fala que Saul era um homem vistoso, um homem alto, um homem aparentoso. Então, consequentemente, cresce, né, que a descendência dele era uma descendência diferente, né? A gente olha, quando a gente olha na TV, né, a família real parece lá da Inglaterra, né, parece que todo mundo é perfeito, né, não é aquelas coisas, fala assim, olha, aquilo, volta e meia a gente vê uns memes, né, que vê eu lembro que na época, um pouquinho depois que a gente ganhou a Liz, acho que, não sei se foi o terceiro filho, o quarto filho, né? Daí a esposa mostrou assim, a expectativa de sair da maternidade plena, bonita, né? Com aquela criança real, né? Que parece que até os anjinhos estão em volta, e você na vida real com choro o dia inteiro, parece assim, não, eu quero aquele bebezinho de revista, né? Que não existe, parece que é totalmente diferente, e ele foi feito, né? São pessoas que foram criados, né? Cultivados, ensinados a ter uma postura, uma elegância, uma forma de andar, uma forma de falar, de se portar, de cumprimentar. Imagine esse rapaz que provavelmente iria ter esse tipo de tratamento, esse tipo de cuidado, simplesmente jogado, largado. E ele não se vê mais como alguém nobre, mas ele fala assim: quem sou eu? Um cão morto. Quer dizer, alguém que pode ser jogado fora, que pode ser jogado no lixo, porque não tem mais função.
Quantas vezes nós abrimos mão da nossa identidade em Deus e nos vemos como alguém sem importância, sem valor? Querido filho e filha dessa casa, Deus quer restaurar o teu valor. Quanto mais você lê a palavra de Deus, mais você entende que sim, a gente vai passar por aflições, sim, a gente vai ter lutas, sim, tem um preço que tem que ser pago todos os dias para abandonar as coisas do mundo e escolher as coisas de Deus. Sim, ao longo dessa jornada de ler 4 capítulos, 5 capítulos da Bíblia todo dia, é uma jornada, um posicionamento. E queridos, não adianta falar, né? Semana passada a pastora falou, não adianta falar assim, vocês pastores leem a Bíblia. Não, a gente também tem luta, a gente também toca o telefone, a criança também chora no momento, toca alguma outra coisa, né? Ao contrário do que pensa, os anjos do Senhor não ficam lá em casa, a gente bate a mão, eles limpam a casa, traz as coisinhas. A gente precisa ter esse posicionamento, e muitas vezes é um capítulo de manhã, um no meio da manhã, um à noite, um antes de dormir, muitas vezes esquece, acontece, nós temos vida como você, e por isso que a gente precisa entender, é uma batalha sobre a tua vida, e quando a gente se posiciona em oração, em jejum, em posicionamento e leitura bíblica, começa a ser travada uma batalha, e eu e você precisamos permanecer. Não é um oba-oba, legal, pastor, eu vou começar, amanhã eu começo o Êxodo, amanhã eu leio depois eu... Não, é permanecer nessa constância, e Deus vai avivando no meio da caminhada, o Senhor vai dando aqueles motivos, você aceita Jesus como Senhor e Salvador, né? As coisas acontecem, né? Normalmente nós teríamos classe de integração, tem um batismo, tem aquela grande festa, encontro com Deus, glória a Deus, e depois, eu preciso todos os dias lembrar, que eu continuo sendo um filho e uma filha de Deus. Quando vem as tentações, quando vem as incertezas, quando vem as dúvidas, eu preciso ir para a palavra de Deus e lembrar, eu sou um filho e uma filha de um bom pai, que morreu, né, que enviou seu único filho para morrer em meu lugar. E isso precisa mudar tudo. E é interessante que Davi só fala assim, não tenha medo. O pessoal do louvor já pode subir, por gentileza. Não tenha medo. Quantas vezes você pegar a tua Bíblia online, Bíblia no celular, qualquer coisa, você escrever, não tenha medo. Quantas vezes você vai ver, não temas, não tenha medo. Tem tantas vezes que a palavra de Deus fala. E uma delas que eu acho muito bonita, está lá em Isaías 41:10, e fala assim, por isso não temas, pois eu estou com você, não tenha medo, porque eu sou o teu Deus, eu o fortalecerei, e o quê? E o ajudarei, e eu segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Eu e você precisamos a cada dia entender, não tenha medo. Que amanhã não é um dia, né? A maioria de nós não vamos trabalhar amanhã, mas quando você começar, se você for trabalhar amanhã, ou vai trabalhar na terça, você começa com os seus desafios e você vai declarar, não tenha medo, o Senhor vai me dar a vitória. Dia 10 está chegando, você tem contas para acertar, você precisa reorganizar a tua vida financeira, isso depois a gente pode conversar sobre isso, mas você olha e declara, não tenha medo, Deus suprirá todas as minhas necessidades. Quando eu me proponho, né, ajudar um projeto lindo, como nós falamos, mas vai faltar 10 reais, vai faltar 20 reais, se posiciona no Senhor e fala, não tenha medo, e seja constante no Senhor, seja constante em orar, seja constante em ofertar e dizimar, seja constante em trazer teu quilo de amor, seja constante em abrir a tua palavra, a tua Bíblia. Quando eu vi já acabou o Gênesis, eu parei no Gênesis 10, você recomeça hoje em nome de Jesus, mas você começa, não tenha medo, repete comigo, não tenha medo, porque eu sou o teu Deus, não tenha medo. E quanto mais eu olho para a palavra de Deus, mais certeza, mais convicção, mais identidade eu tenho, não tenha medo. E a última verdade, há uma mesa preparada para você e para mim. Eu fico imaginando, né, numa época onde o valor de um homem era as batalhas que ele vencia. Davi foi conhecido como um homem de batalhas, e até por isso, né, de guerra, né, e até mesmo sanguinolento, por isso que ele não pode, depois Deus não permite que ele construa o templo, ele deixa isso para Salomão, ele levanta os recursos, mas Deus não permite porque ele era um homem realmente de guerra. Imagine para Davi, né, naquele momento, o que ele falava, esse meu filho, olha, matou 10 a última vez, esse aqui é o meu outro, não é? Acho que era assim que eles apresentavam os seus filhos, creio eu. Imagine quando ele traz Mefibosete,
esse também é meu filho adotado ali, ele tá aí. Será que Davi falava isso sobre Mefibosete? As histórias dizem, né, os relatos históricos, que ele passa a morar na corte do rei. E passa a se alimentar. Um pobre coitado miserável que estava lá em Lodebar, passa a ter terras constituídas, servos, servas, finanças e o privilégio de comer na mesa do rei. Creio eu que se você, né, quando você faz uma refeição bonita, quando você chama alguém para comer uma refeição, uma das maiores preocupações que as mulheres têm é colocar uma toalha bonita sobre a mesa. E quando você está sentado em uma mesa, as pessoas não conseguem mais olhar as suas pernas, porque a toalha cobre. E nisso eu creio que muitas vezes quando nós entramos na presença do Senhor, quando nós escolhemos sentar na mesa do Senhor, essa toalha do Senhor nos cobre, o amor do Senhor nos cobre e nos dá aceitação. Mesa fala sobre alimento, mas fala sobre aceitação, sobre perdão, sobre comunhão, sobre relacionamento. Você não traz para a tua mesa da tua casa alguém que realmente não seja do teu contato. Você não chama qualquer pessoa para trazer para a tua casa, para um lugar onde você vai olhar nos olhos e vai ter um relacionamento. O rei chamou aquele rapaz para ter relacionamento. E hoje eu creio que da mesma forma, Deus nos chama para termos relacionamento. Para nós termos coragem de olhar para o Senhor e falar, eu errei, eu pequei. Na semana passada nós lemos Gênesis, Adão e Eva tinham um relacionamento sensacional com Deus, comem da árvore, né, do mal. Deus procura eles, Adão, onde você está? Deus, eu estou aqui. Eu vi que o Senhor estava vindo, tive medo, tive vergonha, porque eu estava nu. E Deus fala, quem falou que você estava nu? Quem falou que você tinha um defeito? Quem falou hoje que você tem defeito? Deus nos fez a imagem e semelhança. Deus nos fez perfeitos. E nessa noite Ele quer te convidar para você sentar nessa mesa de relacionamento. Sentar nessa mesa de pertencimento. De entender que você e eu fomos chamados para obras maiores. É um lugar de recomeços. É um tempo de olhar para os olhos do Pai e falar, Pai, perdão, eu errei, quero recomeçar. E nesse lugar você e eu somos nutridos, nesse lugar nós temos comunhão, nesse lugar nós conversamos. As melhores conversas que nós temos são em volta da mesa, né? Os melhores aconselhamentos que nós temos como pastores é quando nós estamos em volta de uma mesa ou tomando um café, porque é um ambiente mais leve, mais solto, não é? É um lugar mais tranquilo, quando sai para pescar, sai para tomar um café, sai para qualquer coisa. Mas essa necessidade, o homem foi feito, né, para ter relacionamento. E nesses dias de isolamento social, nesses dias que a gente não pode se abraçar, nesses dias que a gente não pode fazer os eventos como nós estamos acostumados como igreja, o Senhor nos chama para termos relacionamento, olho nos olhos. E nesse lugar sermos curados, nesse lugar nós sermos protegidos, nesse lugar nós entendemos. Lá em Romanos 8, o último versículo que eu quero ler nessa noite. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temer, mas receberam um espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. E o próprio Espírito testemunha em nosso espírito de que nós somos filhos de Deus. Se nós somos filhos, então nós somos o quê? Herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Hoje o Senhor te chama para sentar numa mesa. Nós vamos servir, enquanto nós cantamos essa canção, nós vamos servir a Santa Ceia. Enquanto você for recebendo o cálice e o pão, vai olhando para dentro de você e falando, por que eu não estou sentado na mesa? Qual é o meu medo de sentar na mesa? Como é que eu cheguei aqui me olhando? Que Deus quer e vai restaurar a tua vida. Deus quer começar a olhar para dentro de você. Você que está em casa, você também não está só. Deus olha também para você, te alcança aí, você nessa noite. Prepara os teus elementos que nós iremos cear juntos como família.
e crendo que há um lugar de pertencimento, há um lugar de amor. E ali o último versículo de 2 Samuel 9 fala assim: então Mefibosete foi morar em Jerusalém, pois passou a comer sempre à mesa do rei. Hoje o Senhor te tira de lugares longes. Hoje o Senhor tira marcas do teu passado. Hoje o Senhor te chama de volta. Morar na capital, morar junto com o Rei, morar junto com o nosso Senhor e Salvador, como nós esperamos e anelamos por esse dia, amém? Onde as dores vão passar, onde todas as lutas vão passar, onde nós iremos ver a face do Senhor, onde nós veremos a glória do Senhor, e nós precisamos anelar por esse dia, onde não haverá mais sofrimento, não haverá mais dor, onde não haverá mais solidão, onde não haverá mais marcas do passado, mas somente a glória do Senhor vai reinar por todo esse lugar. Nesse lugar nós queremos adorar o Senhor. Conforme, para a gente poder se organizar, eles vão começar a entregar a ceia. Após você receber, você fica em pé para a gente ter o controle de quem recebeu, quem não, e depois nós vamos cear o Senhor, a ceia.